A parte dianteira do boi ela é feita para ser transformada em hambúrguer e a traseira em churrasco, né? Quando você vai fazer hambúrguer em casa, o que você mistura? Eu compro a 100 puro. Quando eu vou fazer hambúrguer é simplicidade, praticidade e ingrediente fresco. Busco um pão fresco, uma carne fresca, um queijinho bom, faço uma maionese na hora. Para mim esse hambúrguer tá Tá ótimo. resolvido. E o cozimento, né? Porque na realidade eu acho bacana quando consegue ver o vermelhinho dentro do Sim, miolo dele, assim, sim. né? Depende muito da altura do hambúrguer que você põe, mas hoje o tempo é 1 minuto e meio, 2 minutos de cada lado, que é onde você vai ter o melhor sabor da carne. Você vai ter suculência, você vai ter a crostinha que todo mundo gosta e muito sabor. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando pra Jogando para a plateia. Plateia. E aí, Vini, Com como é muita que energia, estamos muito bem começando mais um grande episódio desse nosso incrível podcast. Legal pra caramba. Pô, hoje é sexta-feira, não vontade de comer um hambúrguer, cara. Pois é, né? E a gente que tá nessa vibe aí de low carb, hambúrguer tem carne, tem umas carnonas daquela da boa, né, Ferrari? Aquela camada de quê? 15 centímetros de altura? Isso, é isso aí. Daí pra mais, né? Daí pra mais. Hoje a gente tá recebendo aqui Cláudio Baran. Ele é organizador do Burger Fest, um festival nacional de hambúrguer que reúne as melhores casas que produzem os seus hambúrgueres numa grande festa de integração e promoção desse prato que é tão querido pelos brasileiros. Certo, Cláudio? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, participar aqui. O hambúrguer, ele virou um sucesso, né? Eu acho que quando a gente olha para o hambúrguer hoje, olhando 10 anos atrás, é um mercado que cresceu absurdamente. Então, para vocês terem uma ideia, é o prato mais vendido em qualquer aplicativo de delivery, em qualquer lugar do mundo, é o hambúrguer. Isso Nossa. nunca foi assim, mas que a gente conhece a história do McDonald's, que praticamente fabricou uma referência sobre esse ponto de vista. Não era assim antes? Como é que a coisa transitou? Da história do hambúrguer recente, vindo aí de 2012, 2014 para cá, a gente teve um boom de hamburguerias no Brasil e cresceu absurdamente. Em 2022, ano passado, o hambúrguer ultrapassou a pizza como prato mais pedido em qualquer aplicativo de delivery. É impressionante esse Porque negócio. nos Estados Unidos o McDonald's é bem mais antigo, né? A gente tinha uma referência que os Estados Unidos comia hambúrguer para todo mundo, em qualquer lugar, assim, tipo, era uma refeição... Nos Os Estados Unidos hoje acho que é o grande mercado do hambúrguer. O Brasil, eu diria que os grandes 3 mercados do hambúrguer mundiais hoje é Brasil, Estados Unidos e Austrália. Estados Unidos disparado porque o hambúrguer foi criado lá. Mas o McDonald's vem já de 1940 e é um dos grandes responsáveis pela popularização do hambúrguer no mundo. E o consumo nos Estados Unidos é em torno de 2 bilhões de hambúrgueres por ano. Ô, Cláudio, da onde vem o hambúrguer, né? Quem foi o cara que falou assim, vamos fazer um hambúrguer? A história diz que o hambúrguer ele chegou nos Estados Unidos através de marinheiros alemães que levaram o Hamburgo Steak, né? Alemães que vinham da cidade de Hamburgo, levaram o Hamburgo Steak, que era um bife feito de carne moída, para os Estados Unidos. Mas o hambúrguer foi criado por 2 irmãos americanos, o Frank e Charles. Eles colocaram esse bife entre 2 fatias de pão para ficar fácil de comer. Foi adotado ali pela população, como era um boom de crescimento americano naquela época, você tinha muitas construções, muito empreendimento. Obra. E o povo pegou e falou, isso aqui é fácil de comer, é um sanduíche. Leva na lancheira. Virou uma marmita, virou uma marmitinha, marmita. fácil de comer. Isso se popularizou. E também era muito barato, né? A gente tá falando de um hambúrguer naquela época custava 5 centavos. Quando eu falar, você falou a palavra bife, eu imagino que seja um pedaço inteiro de carne, mas você fala tipo de carne moída. Carne moída. Então quando você fala, existe bife de carne moída, então que é o hambúrguer? Seria o hambúrguer. O bife de carne moída é o hambúrguer style. O hambúrguer é a carne reconstituída. Né? Exato, exatamente. Ele tem a maciez de qualquer corte de carne nobre, né? Premium. Então, acho que isso popularizou muito. Você come uma carne saborosa, macia, fácil de comer ali rapidinho. Você está alimentado, tem proteína, tem carboidrato, tá bem equilibrado. O hambúrguer é uma refeição completa, então. É excelente, eu adoro. O que tem no hambúrguer especial, assim? Tem algum corte específico, algum tipo de gordura que é adicionado? O que é o limite do que o hambúrguer é? O hambúrguer, quando ele foi criado, a ideia do hambúrguer é pegar, digamos assim, carnes mais duras e dar maciez de carnes nobres, né? Então, por isso a moagem. E quando você adiciona a gordura, você está adicionando o sabor.
tá adicionando a liga. Então você transforma aí qualquer carne, né, essas carnes mais duras, elas vêm do dianteiro do boi. É peito, acém, paleta, são carnes que elas dependem de um cozimento maior para elas ficarem macias. Você moe elas, adiciona uma gordura, você transforma essas carnes num Kobe beef. Tem uma diferença no tipo de gordura que é adicionada, não? Ela precisa ser uma gordura mais macia. Então, eu digo que uma das melhores gorduras para adicionar é do próprio peito do bovino, né? O boi, ele foi uma criação muito perfeita de Tem Deus, tudo. né? Quando você olha assim, a parte dianteira do boi, ela é feita para ser transformada em hambúrguer e a traseira em churrasco, né? Resolveu tudo. Resolvido. E até nessa história do blend, né, que é a mistura das carnes, isso, usar carnes nobres não necessariamente faz o melhor hambúrguer, né? Não, O pessoal não. fala do hambúrguer de costela, né? Não, eu acho que a ideia dos blends é temperar carne com carne, tá? Eu gosto do hambúrguer que ele é feito com peito e acém. São duas carnes que são próximas uma da outra e elas trazem a essência da própria criação do hambúrguer, que é misturar a parte do dianteiro. Mas muita gente usa um hambúrguer de fraldinha, picanha, ou de contra, de costela, para dar um sabor característico que ele busca. Eu acho que hoje está bem amplo, até então, tempo atrás, tinha muita regra, mas o mercado cresceu, o mercado amadureceu, e hoje todo mundo pode testar sua própria receita, seus blends. Acho que a busca de um sabor diferente é mais interessante. Quando você vai fazer hambúrguer em casa, o que você mistura? Eu compro a 100 puro, 100% a 100. Na bandejinha ali eu olho mais, eu busco praticidade. Quando eu vou fazer hambúrguer é simplicidade, praticidade, ingrediente fresco. Busco um pão fresco, uma carne fresca, um queijinho bom e faço uma maionese na hora. Para mim esse hambúrguer tá E, ótimo. resolvido. e o cozimento, né? Porque na realidade eu acho bacana quando consegue ver o vermelhinho dentro do Sim, miolo dele, assim, sim. né? Depende muito da altura do hambúrguer que você põe, mas hoje o tempo é 1 minuto e meio, 2 minutos de cada lado. Você tem um hambúrguer ao ponto, um hambúrguer de um ponto para mal passado, que é onde você vai ter o melhor sabor da carne. Você vai ter suculência, você vai ter a crostinha que todo mundo gosta e muito sabor. E aí o pessoal tem umas variações, né? Que eles falam do smash, que na verdade ele fica mais fininho, coisa assim. Quer dizer, tem muita variação ainda também da forma como é que o hambúrguer é feito. Sim. Você tem duas formas, né? Você tem que colocar o hambúrguer já pré-moldado ou o smash, que é uma técnica de esmagar a carne direto na chapa. Com peso, assim. Com peso. Isso vai. Você coloca a carne em mais contato com a parte quente da chapa e você cria a reação de Maillard, que é uma reação físico-química, né? Você carameliza a proteína, os açúcares e cria uma crosta. E é muito cheia de sabor. Então o smash ele busca isso. Já o pré-formado, quando você coloca, você vai ter menos contato com a superfície. Então você cria menos reação de Maillard. Tem hambúrgueres de, digamos, 200 gramas, 300 gramas, sei lá. Existe um limite? Porque a gente vê o McDonald's também tem aqueles Big Mac, eles botam 2 pedaços. Como é que é o jogo da quantidade de carne que a gente faz na refeição? O limite é o tamanho da boca, né? Mas você tem uma parte que onde você busca um cozimento ideal, né? Acho que um limite ali para um bom hambúrguer, talvez 220 gramas, depende muito do tamanho que vai ser esse hambúrguer. Se ele for pequeno, 220 gramas vão ficar muito alto, então vai demorar um cozimento. Acho que depende do tamanho dele, mas eu penso em 200, 220 é o máximo. Eu gosto de 180. A menor? Prefere menor, um hambúrguerzinho menor? Eu prefiro menorzinho, dá para comer uns Pô, dois. mas 180 não é tão pequeno assim, né, cara? Eu já acho pequeno. Pequeno é 90, né? Eu peço um duplo. Caramba. Também eu vejo que muita gente que faz com pão maior, né? Digamos que ela Sim. Aí de repente pode botar um hambúrguer teoricamente Você mais... pode ter um hambúrguer mais O aberto. aro maior. aberto, Exato. Eu acho top, assim, um hambúrguer. Sim, Eu gosto. Aí já vai virando X, hein, Ferrari? Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Aro muito grande já vira Por que? X. Porque, na verdade, o tamanho do diâmetro do hambúrguer tem determinado. Claro, daqui a pouco vira um X-calota. Vira X-calota. E como é que tu entrou nessa história de hambúrguer, Claudio? Conta um pouquinho da tua história pra gente nesse mundo gastronômico. Eu tenho uma agência de relações públicas, eu abri com minha sócia em 2003, e o foco dela sempre foi a área de hospitalidade, né? Hospitalidade a gente entende como alimentação fora do lar, hotelaria, alimentos, bebidas,
isso em São Paulo, e a gente se destacou muito nesse mercado. A gente atendia os grandes chefes, as grandes marcas de restaurante, de alimentos, bebida, mercado de luxo, de hotelaria. O que era o Fomos, problema que tu tentava focar no trabalho desse? basicamente a divulgação dos negócios, né? Não sendo a área de propaganda, a gente era a área do, digamos assim, o boca a boca. Corpo a corpo? A gente era antes do nascimento dos influencers, nós éramos os influencers. O acesso que a gente tinha com os jornalistas era muito privilegiado. Crescemos bastante. Eu fico pensando na dificuldade de você chegar e ter relações com vários clientes, e, teoricamente todos eles competindo entre eles, vamos dizer assim. Como é que lidava com esses conflitos? Sim, eu digo assim, né, que eles já competem no chão, né, mas atrás, no varejo eles competem da porta para fora, mas da porta para dentro existe bastante sinergia. Então, o que a gente sempre buscou foi usar essa sinergia para ampliar e aumentar a visibilidade. Então, por exemplo, você tem 5 restaurantes na mesma rua. Eles competem Entre eles. na porta para fora. Mas dentro, eu tenho que trazer o público para aquela rua. Então, eles são concorrentes, mas eles têm que cooperar, Parceiros. exato. Eles têm que transformar ali num centro gastronômico. O cliente escolhe onde ele quer ir, Esse né? conceito de via gastronômica, na tua visão, é legal? Assim, funciona? Sensacional, sensacional. Acho que o turismo gastronômico, usar uma região, trazer clientes para uma região, criar uma via gastronômica, como se tem em Coqueiro, você tem aqui em Florianópolis, em Santo Antônio, no Ribeirão da Ilha, é espetacular. É porque a pessoa tem mais motivos para ir até aquela região, né? Sim, sim. Você vai ter para todo mundo, você sempre vai estar com a região movimentada, e movimento gera movimento, né? Eu acho que as pessoas saem também para ver e ser vistas. Então, ela vai numa região que tem uma gama de possibilidades, de restaurantes onde ela pode comer, barzinhos, é sensacional. Eu adoro a via gastronômica de Coqueiro, eu vivo lá. Competidor, na realidade, é a preguiça de sair de casa, então. Tem que chegar e fazer o cara sair e ter uma Sim, experiência na sim. rua. Os negócios que estão certo, eles não, eles são competidores, né? Eles cooperam e também competem. Não dá pra gente querer matar o cara que está do nosso lado. A gente tem que querer que o mercado cresça, tem mercado para todo mundo. Então, eu acredito no trazer o público para a região, levar todo mundo para lá. É um pouco o conceito dos festivais é um pouco isso, né? Usar a força do mercado, a força do conjunto para fomentar e todo mundo se divulgar, todo mundo tirar um benefício em torno disso. É a força, sozinho ninguém vai chegar longe, né? Sim, sim. É difícil, né? Um caminho. Você tem que se ajudar, né? O mercado tem que Sim, se associar. sim. E a tua visão de ir especificamente pro lado de hambúrguer, assim, tu é um cara que sempre gostou de hambúrguer, tu enxergou isso como negócio, de onde veio o insight pra, tá, eu tenho que fomentar isso aqui? O, o, uma coisa que eu sempre busquei fazer é trazer o que eu gosto para o Aí mercado, fica né? fácil, né? Porque aí tu não tá trabalhando, tá sempre aproveitando. Sempre. Eu acho que assim, se é para trabalhar, vamos se divertir Exato. também, né? Então, eu sempre gostei de hambúrgueres, sempre comer. Eu morava em São Paulo, perto de uma hamburgueria super tradicional, e vivia lá, adorava. E comecei a viajar muito para os Estados Unidos, meu irmão morava lá, e olhava nos Estados Unidos, em qualquer lugar você comia hambúrguer. Em São Paulo, você só tinha algumas hamburguerias para comer. Eu falei, eu quero comer hambúrguer em qualquer canto, não é? Na tua visão, qualquer lugar pode ter um hambúrguer, assim? Qualquer lugar pode ter um hambúrguer. Mesmo que não seja uma hamburgueria ou um restaurante para esse fim. Sim, mesmo que não seja. O hambúrguer ele sempre vai ser uma opção para quem não sabe o que quer comer. Então tem muita gente nem todo mundo tem um paladar desenvolvido. Em um restaurante que ele vai olhar e fala assim, eu quero comer a massa, ele vai escolher o prato kids, aquela massinha Sim. ou bifinho com batata. Se você põe um hambúrguer, o hambúrguer ele tende a ser um dos 3 itens mais vendidos de qualquer restaurante. Aí você enxergou essa popularidade do hambúrguer lá nos Estados Unidos, Sei. muito disponível. A gente teve em 2008, teve a crise imobiliária nos Estados Unidos. E muitos chefes começaram a migrar para hamburguerias, vamos chamar das hamburguerias gourmets, né? Um grande exemplo disso é um chefe super famoso lá nos Estados Unidos, que é o Daniel Boulud. Ele criou a DBGB,
Daniel Boulud Gourmet Burger. E aquilo explodiu. Era uma expressão nova? Ele tinha criado? Ele literalmente criou esse hambúrguer Literalmente, porque até então nos Estados Unidos hambúrguer era hambúrguer. Pois é, fico pensando, era uma coisa comum, né? É pública. Foi esse cara que gourmetizou o mundo. Ele gourmetizou. Porque depois gourmetizou barbearia, gourmetizou Foi. tudo. Esse cara. Gourmetizou brigadeiro, Ele é o gourmetizou grande picolé, gourmetizador do mundo. gourmetizaram picolé, gourmetizaram tudo. A gente fica sempre Até esperando. o nosso podcast aqui é gourmet. É jogando pra plateia gourmet. A gente sempre fica esperando quem vai ser a próxima vítima da gourmetização. Eu acho que a gente já está quase chegando no limite, mas o céu é limite. Em 2008 teve essa onda de chefes renomados começarem a montar hamburgueria. E como é que ele diferenciava? Porque não era só o nome, né? Ele tinha alguma coisa... Não era só o nome, era a altura do hambúrguer, a qualidade, o pão feito na casa, o molho feito na casa, o ingrediente, usava um azeite trufado. Então ele usava ingredientes da alta gastronomia para fazer um hambúrguer que na prática é um prato de baixa gastronomia, que é um prato que qualquer um pode fazer. Food e tal. O americano já tinha acesso a alternativas ao McDonald's, a outras franquias. Alternativas até às vezes de bairro ou pequenas. Sim. Então, na verdade, ele teve que se diferenciar pela qualidade do que ele estava entregando. Exato. Eu acho que a gourmetização lá atingiu um nível muito maior que atingiu aqui no Brasil. Porque aqui a gente não tinha alternativas. A gente não tinha. Aqui a gente tinha as redes de fast food e as hamburguerias tradicionais. Nos Estados Unidos o hambúrguer sempre existiu em vários restaurantes e tinha as redes de fast food. O que os chefes trouxeram foi a gourmetização premium, né? Que Plus, premium plus. Eles colocaram ingredientes que as hamburguerias, os restaurantes normais não faziam, porque um hambúrguer nos Estados Unidos, ele é visto como... O hambúrguer nos Estados Unidos é diferente do hambúrguer no Brasil. O hambúrguer no Brasil é pão e carne. O hambúrguer nos Estados Unidos é pão, carne, queijo, alface, tomate e cebola. Esse é o hambúrguer. Então, o que os chefes fizeram, eles falaram, vou colocar foie gras no hambúrguer, vou colocar alho poró, vou colocar trufa, vou fazer um molho especial, vou criar o meu próprio pão. Então, eles puxaram isso para um nível superior. E o mercado aceitou. O mercado comprou. Isso em 2008. Em 2012, a gente fez a primeira edição do festival, basicamente só com restaurantes. Em São Paulo foram 25 restaurantes participando, 2 hamburguerias só entre as 25. E os restaurantes explodiram de vender. E eram hambúrgueres assim, variados, tipo, tinha hambúrguer árabe, tinha hambúrguer japonês. Caramba, cara. De tudo quanto é tipo. Tudo quanto é tipo. E altura também. E aí o pessoal começou a exagerar com hambúrguer de sushi. Pô, eu acho que o Pedro... Qual que é o limite do hambúrguer? Eu acho que a gente sempre tem que tocar ali no limite dele, né? Mas não se segurar no limite. O limite ele não é o melhor lugar. Para mim, o melhor lugar do hambúrguer ele é na média, é uma carne bem feita, uma carne de qualidade, um pão de qualidade, daí molhos. Eu não gosto muito do hambúrguer com muita coisa. Gosto dele um pouco mais simples. Uma experiência recente que eu tive com hambúrguer, eu achei legal, um dos mais diferentes que eu comi, foi um hambúrguer com um topping de camarão meio apimentado, assim. Sensacional. E eu achei um negócio porque tem aquela tendência do surf and turf, Surf and turf. Então, exato. Isso é diferente, é um paladar diferente. Super. A gente teve agora no festival uma hamburgueria de São Paulo, fez um hambúrguer com lagosta, bem seguindo esse caminho. A gente teve vários já com camarão, acho que camarão já virou é uma receita de hambúrguer já. Tanto o camarão em cima do hambúrguer, como o hambúrguer de camarão. Legal. Já virou o camarão moído. Assim. O que era o festival? Falasse, foi feito em 2012, é isso? O que era? Ele tinha um foco específico? A ideia que a gente trouxe foi, vamos convidar chefes de restaurante. O festival ele é um festival de hambúrguer, né? Ele nunca foi um festival de hamburgueria. Uhum. Até porque na época, em 2012, para ter uma ideia de crescimento de mercado, a gente tinha 350 hamburguerias em São Paulo em 2012, hoje são mais de 7 mil. Então a gente pensou assim, vamos colocar o hambúrguer nos restaurantes. Vamos convidar chefes para trazerem a melhor versão do hambúrguer. O festival, no sentido, era de mostrar as variações de como é que o hambúrguer poderia ser feito. Cada chefe, cada dono de restaurante, no seu próprio restaurante, criou um hambúrguer
e deixou à venda no próprio restaurante Aí durante o período do festival. Aí tinha botar um nome, ou Tinha nome, vender o estilo dele, a exato. linguagem. Era ali a gente começou a colocar algumas coisas que hoje é muito seguida no mercado, né? Então o hambúrguer, até então ele chamava X-salada, X-burger, ele próprio se explicava. A gente começou o festival, a gente colocou nome no hambúrguer. Então eu falava assim, dê um nome pro seu hambúrguer. O cara dava o nome. Pissarrinha. O hambúrguer pissarrinha vem com queijo, prato. Começou a dar nome e sobrenome para os ingredientes. O estilo da foto, né? Normalmente a foto é com é o hambúrguer inteiro ali, aquela foto tradicional. Tirava a foto, tinha a tampa do pão vinha de ladinho, tal. E a gente O hambúrguer começou a fazer pose. começou a fazer pose, começou a ser modelo de foto. E como é que ele promovia? Hambúrguer Como é que Fashion é? Week. Como é que era a promoção? Tinha foto, tinha nome, tinha coisa assim? O que era? Convidava as pessoas, tinha, digamos, um folder com vários materiais? Como é que era a A coisa gente da fazia atração? toda a comunicação era feita através da minha agência de assessoria de imprensa e relações públicas. Então a gente convidava todos os jornalistas para ir conhecer aquela distribuição de releases, press kits, toda a comunicação não de propaganda, mas via RP. Uhum. Como eu era uma agência de RP, e era especializado na área de gastronomia, eu tinha um time bem grande de jornalistas que Parceiros. conhecia todo mundo. Então, Eu fico imaginando o jornalista pensando assim, ele vai me convidar para fazer provar um hambúrguer diferente, não sei o quê. Eu não posso perder. porque na época não existia, né? Então todo mundo foi um estouro, assim, foi capa de jornais, eu dei inúmeras entrevistas em televisão apresentando o festival. Hoje o mercado ele já está mais estabelecido, mas naquela época, em 2012, era o início desse grande boom que a gente vê hoje, né? Hoje, para ter uma ideia, as principais marcas de carne, Marfrig, JBS, todo mundo, quase 70% da produção deles é de hambúrguer. O mercado de hambúrguer, assim, ele é absurdo o tamanho que ele tá e o tamanho que ele ainda pode ficar. Eu estimo ainda que ele vai dobrar ou triplicar nos próximos 10, 12 anos. Se a gente olha para trás, em 10 anos, a gente saiu de 350 hamburguerias em São Paulo, foi para 7 mil. É 2.000%, 200 vezes um crescimento, né? Então, é 20 vezes, né? Eu exagerei. 20 vezes, se você dobrar ou triplicar esse mercado nos próximos 10 anos, é um crescimento muito menor, mas em cima de uma base muito mais larga. Então, a gente hoje trabalha mais ou menos com uns 50 mil hamburguerias no Brasil. E o festival Maquete em foco em São Paulo, ou ele cresceu? Como é que foi? Cresceu. A ideia, quando eu comecei o festival, eu falei, quero fazer isso aqui. Eu tinha um funcionário que hoje tem uma das melhores hamburguerias do mundo. Foi eleita a quinta melhor hamburgueria do mundo por um site, o Gabriel, da Holy Burger. E eu falei para ele assim um dia, eu falei, Gabriel, a gente vai fazer o maior festival de hambúrgueres do mundo, cara. Falei, a gente vai, vamos trabalhar, vamos crescer isso. Cada ano a gente vai dobrando o tamanho, vai dobrando, vamos para outras cidades, vamos fazer esse negócio crescer. Ele saiu, a hamburgueria dele cresceu muito dentro do festival, né? Ele apareceu dentro do festival, ele cresceu muito dentro do festival, é uma das melhores do mundo. O festival está hoje presente em 11 capitais, tá? Então a gente está presente em todas as capitais do Sul, do Sudeste, no Centro-Oeste, em Goiânia e Brasília, e no Nordeste, em Salvador e Fortaleza. Como é que funciona? O festival, vocês fazem uma curadoria na cidade, chegam na cidade e saem experimentando todos os hambúrgueres, tá, beleza. Sim, a gente faz essa... A gente vai antes para vocês poderem ir depois. Eu faço sempre uma viagem, né, a cada 2, 3 anos, eu faço uma viagem com um parceiro nosso, que é o Guia do Hambúrguer, é um influenciador que está presente lá em São Paulo, e a gente viaja a todas as capitais. A gente viaja aí por 45, 50 dias comendo hambúrguer todos os dias, várias vezes ao dia. Caramba, provando todos os hambúrgueres. Todos e aí hambúrgueres. toma nota disso? Você registra, assim, aqui a experiência foi assim, isso aqui é legal? A gente registra, tem o registro mental, né? Vai lembrando e vai marcando ali, ó. A gente vai fazendo mais ou menos um ranking.
Tem lugares que é sensacional, tem lugares que às vezes não dá certo a nossa experiência, tem lugares que a gente olha e fala, vai com uma expectativa baixa e não surpreende. Então a gente vai marcando todo mundo. Como é que tu estraga o hambúrguer? Tipo assim, o que faz o hambúrguer não ficar meia boca? Querer exagerar, Ele força a barra. querer impressionar demais, né? Queria fazer hambúrguer de sorvete. É inventar demais. O hambúrguer, como em toda gastronomia, é uma construção de sabor. E construção de sabores, elas exigem um pouco de técnica e de conhecimento. Então, quando você chega e vai fazer sem nenhum conhecimento, vai juntar um monte de ingredientes, a chance de dar errado é muito grande. Quando você usa ingredientes ruins, a chance de dar errado é muito grande, né? O teu hambúrguer ele vai ser tão bom quanto o teu pior ingrediente. Eu fico imaginando que também tem o gosto da pessoa, né? A gente estava até conversando um pouco aqui que eu prefiro, por exemplo, o pão menos doce. Sim. Tem gente que gosta com bastante leite ninho na massa e não sei Exato. o quê. Tem uma questão pessoal, né? A minha lista dos melhores hambúrgueres é diferente da sua, cada um vai ter aí os seus melhores. A gente vai ter algumas unanimidades. A gente vai falar, cara, esse cara é bom. Eu gosto dele também, eu acho bom. Daí vai ter um que eu vou falar, eu gosto desse. Você fala, nossa, isso aí tem nada a ver. Nada a ver, não. Então é muito pessoal a lista, né? É o paladar, né? Não tem jeito. Exato. E tem o cara que estraga, então eu gosto da carne ao ponto para mal. E daí você vai em restaurantes, e principalmente em regiões do Brasil onde a carne ela historicamente é consumida bem passada, você pede o hambúrguer, vai ver uma carne ressecada. O boi morreu à toa, né? Morreu à toa, tadinho. Você fala, pô, faz de feijão, faz um hambúrguer de grão de bico, muito por questões culturais, né? Então no Brasil se comia uma carne esturricada, porque tinha-se a questão a carne era de segunda. O Smash vai atender melhor essas pessoas, né? Exatamente. O Smash, eu acho que ele é uma solução, uma coisa que eu vejo em algumas hamburguerias hoje, elas oferecem um hambúrguer alto e um hambúrguer Smash. Quando o cara fala, eu quero o meu hambúrguer bem passado, você fala, eu recomendo o Smash, onde a experiência vai ser muito melhor. Vai trazer pro cara um hambúrguer bem passado com o sabor que ele quer, bem... Você comer uma carne alta, bem passada, você tem que tomar 2 litros de Coca-Cola. A gente estava falando de usar a mesma frigideira ainda há pouco, falando sobre esse assunto. Eu imagino que o óleo também, a qualidade do óleo, o que foi usado no óleo, coisa parecida, tem impacto, né? A chapa, se o pessoal limpa a chapa. Às vezes se não limpa também dá um saborzinho. Depende. Entendeu? Às vezes a chapa é o segredo. Exato. A chapa é o segredo. Quando você tem um hambúrguer bem feito, equilibrado, você quase que não precisa de óleo para fritar, né? A própria gordura da carne solta e... Solta ele na frigideira seca, quente ou na chapa? Exato. Frigideira bem quente, chapa bem quente. Em casa isso é loucura, né? Porque tu vai fazer hambúrguer e é uma bagunça, né? É um mês... 5 minutos de hambúrguer na chapa, um mês dele no teto, na cortina. É isso aí, cara. Eu fiz muito hambúrguer em casa. E daí eu tive que parar. Minha mulher falou, ou você para de fazer hambúrguer ou sai de casa. E a air fryer tu acha que é um crime, assim, tentar fazer hambúrguer na air fryer? Dá pra fazer, eu já fiz hambúrguer em forno, foi o meu recorde de hambúrgueres ao mesmo tempo feitos, eu fiz 50 hambúrgueres num forno. Um forno profissional, né? Um forno daqueles de convecção. Dá pra fazer um hambúrguer na air fryer. Eu parto do pressuposto de desde que não seja para mim, faz. Dá para fazer, dá para buscar o sabor. Eu acho que é como assar uma carne. Você põe na temperatura máxima, deixa 5 minutos de um lado, vira, põe o queijo, deixa mais 3 minutos, você tira esse hambúrguer. Claro, ele vai faltar algumas questões que trazem mais sabor para o teu hambúrguer. A reação de Maillard. Que é a reação de Maillard. Mas em termos de assar a carne e trazer ali ponto para a carne, você vai atingir. Então, o que traz o sabor para a carne nesse momento seria acertar o ponto de sal. Sim. Põe sal na carne, porque a carne exige uma quantidade de sal para ter sabor. O hambúrguer é basicamente a mistura da carne sem nada no meio, pimenta, Exato. Não se bota nada no meio dele. Teoricamente, né? Eu já tive meu momento de a regra é essa e não podemos quebrar. Hoje eu sou do... Se te faz feliz, faça. Mas o clássico... Mas a receita básica do hambúrguer é carne
e tempera ele na hora de ir pra chapa, pra frigideira, põe sal, Salzinho de um lado do pimenta. outro, pimentinha do lado do outro. Eu Exato. já comi um hambúrguer com uma que linguiça blumenau, ele misturado na carne. Pô, Sim, sim. tá sim. bom pra caramba. Você muda o sabor você Muda muda completo. totalmente o sabor. Mas Muda aí já é no totalmente. blend, né? Misturar no blend. É que eu tô dizendo que tu não vai jogar orégano na hora de misturar o blend, não vai jogar coisas Mas aleatórias. você vê, Sal. hoje você encontra bastante carnes que cada lugar começa a buscar uma personalidade pro seu hambúrguer. Então, muitas vezes é o gosto do dono, é o gosto do chefe fazer esse hambúrguer e é o que ele vai oferecer. Então, no hambúrguer árabe, por exemplo, você vai ter ali um hambúrguer de cordeiro, ele vai ter um toque de hortelã, vai ter um toque Uma de pimenta síria. uma pimenta. Ai, tá me sacaneando, tô ficando com fome agora. Sempre. Quando eu tô produzindo o festival, eu fico com fome todos os dias, até altas horas da madrugada. Pô, um cordeiro com hortelã, imagina que coisa boa. É sensacional. Tem alguns hambúrgueres hoje, o cordeiro ele é uma carne que se popularizou bastante e está sendo bem utilizada em hambúrguer e fica delicioso, é sensacional. Mas você tem muitos lugares que usam, sim, o tempero. Tempera com cebola, tempera com salsinha, põe o creme de cebola, ovo, farinha. A gente fala que vira uma almôndega, né? Pois é, tá com cara de almôndega. Mas você tem, por exemplo, em Curitiba tem um festival que chama o Festival do Pão com Bolinho. Sim, o pão com bolinho é clássico, né? Que basicamente é um hambúrguer. O hambúrguer é um pão com bolinho, mas é o pão com bolinho. É aquele bolinho mais de carne mais temperado, ele é frito em imersão. O hambúrguer ele não é frito em imersão. Mas hoje você tem um hambúrguer Tem o bolovo também, daí a gente pode ir embora, né? Sim, você tem ali. Hoje a gente tá mais, né, no início do boom do hambúrguer, tinha muita regra. Era muita regra. Você não pode comer hambúrguer com garfo e faca, você não pode fazer isso. Gente, vamos, porra, é só um hambúrguer. Relaxa, é só um hambúrguer, porra. Mas eu fico imaginando, tem uns hambúrgueres que o pessoal serve em prato, né? Pra comer com garfo e faca, que é aberto e... Exato. Tem outro, pô, é outro estilo, né? Tivito, por exemplo, o americano que ele falou, né? Tem. Acho que esse hambúrguer, por exemplo, que é servido num prato. São Paulo, uma das primeiras hamburguerias gourmets de São Paulo, era uma hamburgueria que fazia um hambúrguer onde era servido só o hambúrguer em cima de lâminas de batata assadas, com um molho de alpoavre, de pimenta, um molho de gorgonzola, servido com um macarrão na manteiga e sálvia. Então ele era um prato simples, servido de uma maneira sofisticada. E você consegue isso, né? Hoje você vai numa churrascaria, você come um bife com batata frita. Era a mesma coisa, era um bife com batata, não era frita, assada, mas era o mesmo em termos de sabor, sofisticação era até superior. Legal. Hoje, como é que o festival se viabiliza, assim? Vocês têm parcerias com essas hamburguerias que participam? Qual que é claro, o objetivo, imagina, é fomentar o mercado de hambúrgueres. Querem que as pessoas comam e vivam cada vez mais experiências com hambúrguer. Mas como é o negócio do festival? O negócio do festival, quando a gente criou, a ideia era ele ser, digamos assim, uma ferramenta de negócios, tá? Então ele é baseado em 3 pilares. Um pilar é a relação do restaurante com a marca de food service, uma marca que vende alimentos para o restaurante. Outro pilar é a relação dessa marca com o consumidor final. Então são marcas de consumo. E a última é a do consumidor final com o restaurante. A gente é baseado nesses 3 pilares e o que a gente busca sempre é ter o engajamento do participante. Então, a única forma de você conseguir o engajamento de um participante de um restaurante é cobrando uma inscrição. A gente sempre cobrou uma inscrição que é super baixinha, muito mais a gente compra o engajamento deles. Simbólico. E o restaurante todo é produzido e pago pelo valor de patrocínio que a gente trabalha com as marcas. Hoje a gente trabalha com algumas grandes marcas, né? São a gente busca a marca número 1, a número 2 do mercado. Tá? Eu acho que são marcas que a gente consome, são marcas que entram dentro da minha casa e são marcas que entram dentro dos restaurantes, que os consumidores consomem. Hoje a gente tem o Ketchup Heinz, que é a principal marca hoje, quem apresenta o festival. A gente tem a Bimbo, que é a maior produtora mundial de pães. A gente tem a cerveja Goose Island, que é uma cerveja americana da Ambev. Foi criada em Chicago, é uma cerveja que combina bastante com hambúrgueres.
E a gente tem a McCain. A McCain é a maior produtora de batata para restaurantes. Então é uma batata que entra dentro da casa do consumidor, entra dentro da minha casa, eu vou trabalhar. A gente cria um relacionamento dessas marcas com os restaurantes. A gente busca gerar negócio para as marcas e para os restaurantes. A gente busca apresentar um produto de qualidade dessas marcas para o consumidor final e o restaurante cria o hambúrguer que ele apresenta uma experiência diferente para o consumidor final. Então vocês têm dois pontos, né? O primeiro, fomentar o mercado levando público para as hamburguerias e criando esse estado de consciência no público consumir hambúrguer e gerando negócio para as marcas que vão abastecer as hamburguerias para abastecer esse Exato. público. O que a gente busca toda a cadeia produtiva é o crescimento da cadeia produtiva. Quando a gente começou o festival, o grande desafio do crescimento do festival é que você não tinha os ingredientes de qualidade chegando no Brasil inteiro. Então, em Manaus, por exemplo, ainda não tinha um mercado de hambúrguer desenvolvido, porque você não tinha a panificação chegando lá, você não tinha as carnes chegando lá, você não tinha os queijos chegando lá. Você tinha, assim, principalmente no Sudeste e aqui na região Sul, as indústrias que produziam ali o pão. Então era muito mais padarias regionais fazendo pão. Hoje você tem players nacionais de panificação, além das grandes indústrias. Você tem a indústria da carne, hoje está preparada para fornecer hambúrguer, a carne, o blend de carnes para o mercado inteiro. Você tem uma indústria de queijos. Até então, o queijo utilizado para fazer hambúrguer ou era mussarela ou queijo prato. Sim. Hoje você tem queijo cheddar, queijo suíço, você tem ali o American Cheese, foi desenvolvido. Molhos. Você fazia o seu molho, você não tinha molho para vender, né? O ketchup, ele era focado na venda para o consumidor. Não tinha o ketchup pro restaurante. É engraçado, né? Para mim, o molho ele tem quase o mesmo peso de importância do que o próprio hambúrguer. Sim, sim. O ketchup, eu gosto disso. Tem alimento que eu como só para comer o molho. Eu digo que o hambúrguer, a carne, é um dos últimos itens a ter o peso no hambúrguer. O pão é o primeiro, para mim, é quase 70% do sucesso do hambúrguer é o pão. É a primeira coisa, é o que sustenta você segurar o hambúrguer. É a primeira parte onde você vai ter o contato com o hambúrguer, é no pão. Então, o pão, para mim, é quase 70%. É uma embalagem comestível, né? Sensacional, é. O pão é uma embalagem comestível, né? Isso vai criar, isso vai gerar ideias. Vão surgir negócios disso daí, viu? Vamos lá, me bota junto. Mas, Cláudio, é interessante, assim, ver o crescimento desse ambiente e também que, ao mesmo tempo que tem uma infinidade de hamburguerias sendo criadas, algumas delas se destacam. O que faz, na tua visão, uma hamburgueria criar um hype? Por exemplo, a gente teve aqui em Floripa recentemente, recentemente não, já faz alguns anos, a Soul Brothers, né? Sim, que sim. foi no posto ali no Santa Mônica, que foi um hype absurdo do nada e todo mundo queria ir, etc. E depois tiveram outros casos. O que faz uma hamburgueria, alguém abrir uma porta e aquilo virar um sucesso? Você tem uma questão de timing, né? Eu acho que tá no lugar certo, na hora certa, eu acho que isso é bem importante. Mas você tem que oferecer um produto sensacional, uma experiência sensacional. Ele naquele momento, ele foi um dos primeiros, ele foi pioneiro. Conseguiram um hype até relativamente fácil. O difícil é, né? Manter. Exato. Eu acho que a gente, para ser líder, você tem que pensar como líder, você tem que ser o líder, você tem que estar sempre à frente, você tem que estar inovando, você tem que estar buscando e se renovando, se reinventando. Você não pode acreditar que a liderança é para sempre. Ela é momentânea. Você está líder. Então, o hype ele vem de estar no lugar certo, hora certa, comunicação, criar uma rede de apoio ali, de contatos grande que te apoie. O Soul Brothers é um dos melhores hambúrgueres, mas surgiram outros melhores, tão bons quanto. E aí o público se divide. Se você não tem uma gestão sensacional que vai estar ali analisando isso a todo momento, para você estar indo buscar o que eu preciso fazer para continuar para inovando. continuar a ser o líder, né? Eu acho que nós estamos líderes, mas o que a gente faz para continuar a ser líder? Vou criar um sabor novo, vou mudar, vou me modificar, tem que comunicar, que né? o ambiente também, né, Cláudio, é interessante, assim, por exemplo, a gente vai a algumas hamburguerias, por exemplo,
aqui em Floripa, e aí tem aquela bandejinha de alumínio, assim, né? Sim, sim. E aí tu vê que o ambiente, pô, parece que não tá aqui, tá em outro lugar. Exato. Isso cria A experiência, né? Você tem que criar uma experiência. Você tem que aqueles tirar o, dispensers de molho gigantes, assim, que tu aperta. você tem que tirar o consumidor quando o cara vai no teu restaurante, né? Vamos falar dos restaurantes, porque o delivery ele é um outro negócio dentro do mercado de alimentação. Ele trabalha conveniência. Mas quando você vai num restaurante, você tem que tirar o teu cliente do mundo dele por algumas horas e colocar ele numa outra experiência. Então você tem que proporcionar isso. Você tem que todo o ponto de contato desse cliente com você vai ter que proporcionar uma experiência diferente. É no atendimento. A tua proposta é ser um atendimento rápido. Porra, então funcione, né? Vamos usar a Seja rápido, né? tecnologia, vamos usar, vamos fazer funcionar. Vamos fazer a cozinha trabalhar nessa velocidade. Vamos entregar sabor com velocidade, vamos entregar preço e sabor, tem que estar de acordo com a proposta. Mas eu acredito muito na experiência dentro de um salão e ser transportado para um outro lugar. Então eu vejo esses lugares que colocam uma bandejinha de metal, você olha para o lado, tem um quadrinho, você olha para o outro lado, porra, ambiente todo diferente, tem um grafite, a música que está tocando, Um balde de molho infinito. um balde de molho infinito, cheddar infinito. Hoje Cheddar infinito. estamos entrando na era do cheddar infinito. Então, tava me lembrando existe uma imagem, né, de uma hamburgueria nos Estados Unidos da década de 40, 50, coisa parecida, era aqueles bancos fixos, duros, Sim, redondos e não sei o quê. E tem toda uma linguagem, o que está colado na Meio parede. candy colors, Exato. assim. Assim, se tu olhar foi alguns restaurantes nos Estados Unidos, tu vai ter essa linguagem, assim, tipo, voltando a 50 anos atrás, assim, dessa Exato. experiência. A gente não pegou isso aqui muito aqui, né? A gente teve algumas hamburguerias que a referência delas é os anos 50, né? Uma que faz bastante sucesso em São Paulo, que é a Pérez, ela faz o Ultra Smash, né? A gente já tem o Smash e criaram o Ultra Smash, que basicamente é o hambúrguer de 40 gramas ali, é o É uma McDonald's. folha de papel. É o hambúrguerzinho do Mac, né? O cheeseburguinho do Mac. E a referência deles são as hamburguerias dos anos 50. A gente teve uma rede muito grande em São Paulo que cresceu bastante, ela fazia ali o hambúrguer tradicional gourmet, era a rede The Fifties, que também era toda referenciada nos anos 50. Só que a gente não teve essa experiência no Brasil, né? É engraçado. Não tivemos. Pois a gente teve que importar até a experiência. O hambúrguer no Brasil começou nos anos 50, então a gente não começou ali, né? A gente teria os The 60s, mas os The 50s não funcionou. Mas é bacana aquela linguagem que tem nos Estados Unidos. Eu já fui lá nos Super. Estados Unidos em alguns restaurantes que tinha essa linguagem. Eu tinha assim, meu Deus, parece que tá voltando no passado, assim, né? De carro antigo. Passa um carro com uma comprido, cauda gigante. cauda Exato, gigante. aqueles drive-in que você O drive-in. estaciona o carro e a mulher neon traz piscando. a bandeja. Exato. Exato. São experiências, né? Se você consegue trazer isso para um restaurante, entregar uma experiência onde você leve a pessoa para aquele momento, é super bacana. Hoje tem uma hamburgueria em São Paulo, chama Zé do Hambúrguer. Você entra lá, parece que você voltou 60, 70 anos. Você fala, nossa, tô nos anos 50. Tá tocando, tá passando uma TVzinha de tubo preto e branco, tá passando um showzinho da época, Jackbox, tem neon, tem tudo. O carro com aquele rabeta lá de fish. O fish, Você olha e fala, nossa, tô nos anos 50, o serviço é todo, né? Todo mundo com gravatinha. Então é um pouco daquela resposta que você me perguntou, né? O que faz teu hype? A experiência. Eu acho que estar dentro da sua proposta de valor, entregar essa experiência para o consumidor, superar a expectativa e trazer fazer o consumidor perceber um custo-benefício. Ele fala, cara, isso aqui o custo-benefício é baixo. O McDonald's fabricou uma referência que é um padrão de atendimento que é universal, funciona teoricamente igual em qualquer lugar do mundo. A gente não, talvez, a gente tem algumas marcas, a Madeira é uma referência a nível nacional, né? Mas as marcas menores, as marcas das cidades, elas tentam fabricar uma diferenciação única, vamos dizer assim. Muda de região do país? Como é que está dizendo isso? Na alimentação, em termos da restauração, não muda em nenhum lugar no mundo, tá? A restauração busca é um serviço de hospitalidade. Então, é receber bem, servir bem. Aquela frase que tinha sempre no saco de padaria, né? Servimos bem para servir sempre. E isso é uma máxima da hospitalidade, né? No mundo.
Acho que o que cada um tem que buscar é a sua personalidade e imprimir isso na sua proposta de negócio. E as regiões do Brasil têm linguagens diferentes, não? Você vê isso no hambúrguer. No hambúrguer. Você tem serviços diferentes nas regiões, né? Eu acho que o cara que sai de São Paulo e vai para um restaurante no interior da Bahia, ele vai ficar muito nervoso, porque o serviço ele é diferente do de São Paulo. Mas você também tem que absorver. Se for viajar, absorva a cidade e não deixe sua cidade. Não fique em São Paulo. Deixe sua cidade, né? Vá a pessoa e entenda como funciona a cultura da hospitalidade. Vai ser um dos serviços mais atenciosos que você vai ter. Vai ser demorado, mas vai ser um dos mais atenciosos. Mas o hambúrguer é diferente também, não? É diferente. Cada cidade tem uma regionalidade, é impressionante. Aqui em Floripa, até então, era o Pão Roseta. Você vai em Salvador existe a batalha de quem tem o melhor aioli. Aquele molho, quase uma maionese de alho. Né? Quem tem o melhor aioli. Em Salvador também, quase todo mundo põe banana no hambúrguer. Banana da terra. Em São Paulo, a maionese. A maionese é quem tem a melhor maionese. Em Porto Alegre... Aqui tinha uma maionese com verde que botava alguma coisa para ficar com aquela cor verdeada. Salsinha. Salsinha é o melhor, né? Vai impactar menos no sabor. Eu fiquei me lembrando, o pessoal falava assim, tem aquela maionese verde? Assim, e às vezes nem é verde, mas é a maionese da casa. Né? É a maionese da casa. Me traz a maionese verde, daí o cara traz a maionese branca, mas chama de maionese verde. Essa maionese verde é boa. Praticamente com o mesmo sabor da maionese que salsinha, porque a salsinha, você tem que botar muita salsinha para ela mudar o sabor. Em Porto Alegre, o burger compete muito com o X, então você tem a maionese verde lá de Porto Alegre. Aqui em Curitiba não tem muita regionalidade. Mais internacional. Em Belo Horizonte tem torresmo e bacon e tudo. Aí a maionese verde é feita com couve, né? Couvinha mineira. Isso eu adoro. Botar aquelas folhas de bacon dentro do hambúrguer é uma coisa espetacular. Né? O bacon, eu digo que o bacon engrandece qualquer hambúrguer. Né? Qualquer hambúrguer fica mais sensacional com bacon. Claro, um bacon de qualidade feito da uma maneira correta. Eu não gosto muito daquele bacon mole, eu gosto dele um pouquinho mais crocante. Como é que é aquele do Alice lá, o Bacon Berna, né? Alguma coisa assim. Bacon Berna, que é a marca boa. Você tem uma marca em São Paulo, que é a FA Defumados. E é uma marca relativamente nova no mercado de hambúrgueres, tem 4, 5 anos. Só que o cara faz um bacon, tem acho que quase meio metro de tamanho. Você põe ali em cima, você fala... É um tapete. Isso aí dá um impacto, né? Dá. Você tem que criar um impacto visual também, né? Eu acho que muitas vezes a diferenciação vem no impacto na forma como você apresenta, na qualidade dos seus ingredientes e nos sabores que você traz, além de você precisa ter um atendimento ótimo, né? Eu acho que quando você tem um negócio que atende o público, você tem que ter um atendimento ótimo, você tem que treinar a equipe. E como é que tá o festival caminhando aí nos próximos anos? Como é que tá a coisa caminhando? O festival ele tende a ser um avalizador de qualidade de hamburguerias, tá? Então essa viagem que eu faço comendo hambúrgueres todos os dias, por 50 dias, todas as cidades, é um pouco de uma busca de entender como que está o mercado nacional de hambúrgueres, de como que está a qualidade, de encontrar aqueles caras que a gente fala, porra, aqui a gente avaliza isso aqui, esse é um negócio que esse cara ele tem condição, ele usa ingredientes de qualidade, ele consegue oferecer uma experiência bacana e ele consegue criar sabores. Aqui a gente consegue falar para ele participar do Burger Fest e ter ali os 100, 150 melhores hamburguerias do Brasil participando. Então a gente hoje foge muito da quantidade de número de participantes e foca muito mais na qualidade. Durante a pandemia a gente focou na quantidade, era o quanto mais a gente pudesse ajudar, a gente estaria ajudando. E era o desafio do delivery, né? Muita hamburgueria começou o delivery, imagino. O delivery as dark kitchens se intensificaram. Não existia o delivery de hambúrgueres. Por 2 motivos. Um, dá trabalho. Então, o delivery dentro de qualquer negócio de alimentação, ele é um business à parte, né? Ele tem que ser encarado como um negócio à parte. No mercado de hambúrgueres, você fala, pô,
o meu hambúrguer, os donos de hamburguerias falavam, não, meu hambúrguer não vai chegar tão bom pro cliente, né? A experiência não vai ser tão boa. Só que o cara que pede delivery ele não está buscando experiência, está buscando conveniência. Até isso ser entendido, não tinha. Daí veio uma pandemia que exigiu Forçou, que né? todo mundo que tivesse uma cozinha fizesse um delivery. A minha visão é, se o cara tem uma cozinha, ele tem uma indústria de alimentos. Ele pode fazer muito mais do que só um hambúrguer, ele pode fazer muitos negócios. Ali o delivery teve um grande boom, teve um grande crescimento que hoje é responsável por muitos negócios, por 70% das vendas. E tem hamburguerias que nem tem sede física, né? Que são Exato, totalmente exatamente, delivery. é totalmente Uma virtual. proposta voltada para o delivery, né? E o crescimento que teve, assim, o que eu vi durante a pandemia foi, muita gente começou a fazer o hambúrguer em casa, eu tenho histórias, eu conheci hamburguerias físicas que o cara começou a fazer o hambúrguer dentro de casa, ele morava num prédio para vender para os vizinhos. Prédio. Daí, pô, os vizinhos, todo mundo comprava e tal, começou a ir pro prédio do lado, começou a ir pro prédio do outro lado, foi indo, abriu um restaurante. E hoje, cara, tem 2, 3 lojas com o negócio que começou dentro de um fogão, dentro de O casa. doméstico ali. Então, é claro que isso foi num momento que teve uma pandemia. E essa história é mais difícil de se replicar hoje. Hoje você tem muitas histórias que começam com delivery na garagem, como uma alternativa de uma pessoa, sei lá, perdeu o emprego, fala, preciso fazer alguma coisa para gerar uma receita. Isso gera um apelo também, né, Cláudio? Eu vejo uma tendência de restaurantes secretos ou spots Sim, pouco divulgados, assim. sim. E aí você acaba se sentindo mais privilegiado de ir num lugar que ninguém Exato, sabe descobrir muito, antes, né? descobrir antes. E tem alguns negócios que puxam para esse lado, né? Tem Tem. 2, 3 mesas. Eu acho que isso faz parte da experiência que é oferecida, né? Então, você tem, por exemplo, agora esses dias, teve a premiação dos 50 melhores restaurantes da América Latina. E um dos restaurantes que está entre os 50 ou 100 melhores era um restaurante que tem 12 lugares que era num casal, 2 caras que cozinhavam comida italiana, chamavam os amigos, 12 era praticamente a casa deles. E de repente o negócio foi crescendo, virou restaurante. Eles não mudaram a forma de trabalhar, você tem que fazer uma reserva e tal. Tá entre os 100 melhores restaurantes da América Latina. Acho que faz parte da experiência, né? Você tem o secreto ali, cria curiosidade, você quer ir conhecer. A pessoa, se você servir um bom, não precisa ser o melhor hambúrguer, tem que servir um hambúrguer ótimo, mas não o melhor, porque não é o seu business servir o melhor hambúrguer. Mas você viu um hambúrguer ótimo num lugar secreto, vai dar certo com certeza. Uhum. Porque o bochicho ele vai e fala, pô, É a fofoquinha. você já foi naquele lugar? Você fala, nossa, que lugar. É escasso, né? É exato. escasso Nossa, fabricando. tem 8 lugares. O cara faz 10 hambúrgueres super especiais, ele fabrica o pão, ele fabrica o bacon, ele fabrica a carne, ele cria o boi, ele cria o porco. Você fala, Ele nossa. planta o queijo. Planta o queijo. Você fala, eu preciso ir comer esse hambúrguer. Daí isso cresce, né? Você tá falando de um público para lugares pequenos, secretos, é gigante. A experiência, eu acho que tem a ver total com a experiência. Legal. E o que vocês estão planejando para o festival? Esse ano aconteceu, né? Você falou que até acabou. Esse ano terminou dia 30, Aham. então agora eu entro de férias. E começa a trabalhar no próximo. Agora já começa a trabalhar no próximo. Então o que a gente faz a gente está no momento de prospecção da busca de patrocinadores. A gente já tem contratos que são de 3, 4 anos, mas sempre tem espaço. A gente quer oferecer o máximo de oportunidades para os donos de restaurante, né? A gente leva parcerias ótimas para eles. Não é que o meu patrocinador ele quer ter parceiro, né? Eu digo a gente é uma rede geradora de parcerias. Mas para o ano que vem a gente deve ter aí, se tudo der certo, eu devo sair com o livro 150 melhores hambúrgueres do Brasil, um guia, Oh, que legal, que vai ser um guia de viagem. Manter aí Vai criar a estrela Michelin dos hambúrgueres. A estrela Michelin dos hambúrgueres. Boa. Talvez tenha até um prêmio de quem é o melhor hambúrguer do festival, tá? Porque eu acho que seria uma pretensão muito grande eleger o melhor hambúrguer do Brasil. Acho que cada um tem o seu melhor hambúrguer. Mas o que eu posso fazer dentro da minha perspectiva, das minhas referências, eu posso dar um caminho de que, olha, na minha opinião,
o melhor hambúrguer que comemos este ano foi esse cara, foi aquele. Eu não vejo o melhor, eu dividiria um ranking de hambúrguer, eu dividiria em 3. Qual é o hambúrguer preferido do Cláudio? Eu dividiria em 3, assim. Tem uma lista que é aqueles que você tem que ir. Aqui em Floripa, eu tenho que ir na Time Out, eu tenho que ir na Crust, eu tenho que ir na Alice. Eu gostei muito do Afonso Burger. Então tem algumas hamburguerias que eu falo, cara, vai nessa, você vai ser feliz. Daí tem uma outra, um Tier 2, digamos assim, tem a primeira faixa categoria, uma segunda categoria é, se você estiver passando, pare e come. Sim. E daí tem uma terceira categoria que, pô, vale a pena conhecer, mas não vai mudar a tua vida. Dentro dessas 3 categorias, eu consigo colocar 150 hamburguerias. Na primeira categoria, eu estou falando ali em 20, mais ou menos, hamburguerias, tá? São olhando para todos os estados onde a gente participa. Então, você vai ter em cidades, por exemplo, São Paulo, você tem mais hamburguerias incríveis. 8, 10 vão estar lá. Exato, exatamente. Mas você vai para Goiânia, você vai ter uma ou duas. Né? Eu acho que tudo depende também do tamanho do mercado consumidor, tamanho do mercado que oferta. Você tem uma segunda categoria, estamos falando ali em 50, e uma terceira categoria, uns 80. Então você consegue juntar 150, e todas as 3 são sensacionais. Mas você vai ter uma que você fala, cara, isso aqui é nível mundial. Sim, e também eu acho que estimula todas elas a crescerem quererem buscar. ou a buscar se manter onde estão, né? Exato. O festival, ele é justamente, quando a gente pensa no festival, é justamente para puxar a régua para cima, beneficiar o consumidor, trazer mais qualidade, uma oferta maior de qualidade, uma oferta maior de uma variedade de sabores, mas também apresentar quem que faz direito, quem são os caras bons desse mercado. Né? A parte mais difícil é se buscar hoje. A informação é tanta e vem de todos os cantos, você vai buscar uma fonte confiável. A gente quer ser uma fonte confiável. De que fomos lá, comemos, estamos apresentando uns caras que conseguiram criar coisas diferentes. Eu brinco que a gente busca sempre um novo clássico, né? Sim. Eu quero criar um novo clássico. Então, já teve a criação, teve um participante de festival, ele criou o disco empanado de catupiry. Foi uma criação, isso foi em 2021, dentro da pandemia. Foi um parceiro nosso, a gente fez uma ação, a gente teve patrocínio da Catupiry, mandamos Catupiry para esse cara, o cara criou o disco empanado de Catupiry, a Catupiry não vendia queijo para hamburgueria. Eles nunca venderam tanto Catupiry para hamburgueria, graças a esse cara que participou do festival e criou o queijo empanado. O queijo empanado é um negócio absurdo, né? Você pega o Golden empanado. Adoro. É um negócio que. A McCain lançou uma linha de aperitivos que tem o Golden empanado. Uhum. Eu vejo aquilo e falo, ai meu Deus do céu. Travesseirinhos de Golden. Ele mesmo. Vou dormir com esses travesseiros. Cara, eu como uma dúzia daquilo. Eu falo, é o nuggets de queijo, isso, né? nuggets de queijo. É isso aí. Show de bola, Cláudio. Obrigado, cara, pela tua vinda aqui, né? Por compartilhar com a gente a história do hambúrguer do teu festival. Como é que vocês estão trabalhando em redes sociais? O pessoal quiser acompanhar, de repente alguém tem alguma hamburgueria, quer entrar, alguém que é consumidor, quer saber qual é melhor aí na sua cidade. Ah, legal. A gente trabalha bem o Instagram, pode mandar mensagem, quem quiser participar, pode mandar mensagem, vai ser respondido pela gente. Qual é o arroba que tá usando? É @BurgerFestOficial. Uhum. É BurgerFestOficial. Ali tem todos os participantes, a gente mantém ali, quem quiser receita de hambúrguer, né, é só entrar lá, ver as receitas que foram feitas, e quem quiser participar também entra, manda mensagem, a gente responde, fala como, a gente vai conhecer também. Eu conheci muitas hamburguerias do Brasil pelas redes sociais. Imagina. Show de bola. Obrigado pela tua vinda aqui. Prazer conversar contigo. Obrigado, eu que agradeço e sucesso pra vocês. Show de bola. Você vai comer hambúrguer hoje, não? Ah, eu fiquei com vontade, né, cara? Fiquei com vontade. Vou ter que visitar uma dessas top 1 aí. Umas duas, né? Umas duas top 1, só pra começar de leve, né? Eu já sei, vou fazer o final de semana do hambúrguer. Né? A jornada do hambúrguer. Jornada do hambúrguer. É isso aí. Tamo junto, obrigado mais uma vez a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Se você não acompanha a gente ainda nas redes sociais, faça isso. A gente libera os melhores cortes de hambúrguer lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, e você acompanha os trechos, né, das conversas que a gente faz aqui
no Jogando para a Plateia. A gente também está presente nas principais plataformas de áudio, onde você pode consumir o nosso conteúdo. E se você não está inscrito nos nossos canais ainda, faça isso, né? Não fique aí só olhando. Venha com a gente aproveitar todo esse conteúdo que a gente produz. Quero agradecer aos nossos parceiros, ao Jazzin, que nos recebe nesse palco incrível aqui e que permitiu que a gente fizesse esse papo, e ao Davi Paes Lima, que nos apoia aí e faz esse conteúdo chegar mais longe. Certo, Ferrari? Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando para a plateia, para a Plateia. com hambúrguer. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí, travesseirinhas de gol.